Olá, tudo bem? Nesta videoaula abordaremos a atividade 5, que está no caderno Trilhas de Aprendizagens, volume 2, do 8º ano, e tem como título Filtrando as Ideias, um procedimento de estudo. Na atividade 4 do caderno Trilhas de Aprendizagens, você aprendeu sobre as características do gênero artigo de divulgação científica. Nós vimos que esse gênero serve, então, para divulgar uma descoberta, uma pesquisa, uma descoberta científica para um público leigo, ou seja, para aquelas pessoas que não são especialistas no assunto, já que é um texto escrito com uma linguagem bem clara e objetiva. Muitas vezes, nós precisamos ler artigos de divulgação científica, seja para apresentar um trabalho na escola, para estudar para a prova de um professor ou para fazer um artigo de opinião a respeito de um determinado tema. Para nos prepararmos para essas situações, é necessário estudar os textos e uma forma de fazer isso é construir esquemas de estudo. Normalmente, os parágrafos dos textos de divulgação científica possuem a ideia principal e a ideia secundária. Nesta atividade, vocês lerão um artigo de divulgação científica com o título Comendo Besteira, da jornalista Rovena Rosa. A proposta dessa atividade é de nos ensinar uma estratégia de como estudar um artigo de divulgação científica. O primeiro passo é ler todo o texto, grifando, sublinhando, as partes que você considerar mais importantes. Depois, releia o primeiro parágrafo e responda por que comer lanche rápido não é algo considerado saudável. Ao responder essa questão, você terá encontrado, no primeiro parágrafo, a ideia principal. O próximo passo é sintetizar, ou seja, você resumir a sua resposta dentro deste quadro com palavras-chave ou uma frase curta, de um jeito que você consiga entender qual é a ideia principal desse parágrafo, do primeiro parágrafo. Depois, você lerá o segundo parágrafo do artigo e responderá as questões, as perguntas da questão 4. A resposta que você der na letra A da questão 4 é a ideia principal do segundo parágrafo. As respostas que você der nas letras B e C são as ideias secundárias. E você preencherá, então, os quadros na questão 5, fazendo um resumo das respostas que você deu na questão anterior, na questão 4. A mesma coisa será feita com todos os outros parágrafos. Ao final da atividade, você terá feito, então, um diagrama, que são esses quadros que você preencheu, com um resumo das ideias principais e também as ideias secundárias de todo esse artigo de divulgação científica. Essa estratégia não só ajuda você a compreender melhor todo o texto, como facilita também quando você tiver que retomar o texto para estudar, pois você já terá sintetizado todas as ideias principais e secundárias do artigo de divulgação científica. Se quiser saber mais sobre como utilizar procedimentos de estudo, acesse o site que aparece aí na seção para saber mais do seu caderno Trilhas. Obrigada pela atenção e bons estudos!